é um ser que mata, destrói. Se você abrir a Bíblia... Que tem a personalidade que use o seu cérebro para chegar às suas conclusões. Que ele se utiliza da manipulação para manter o poder dele. Salve, salve, amigos e amigas, começando Conspiração Sombria. Galera, essa é uma proposta de um programa aqui que vai mexer com você, que vai trazer temas palpitantes, temas polêmicos ou não. Normalmente sim, afinal de contas, a gente vai falar de conspiração, de temas que mexem com o imaginário. E para falar um pouco mais desse programa, nessa grande estreia, eu chamo ao palco aqui dois grandes amigos, feras, caras realmente com potencial incrível, que vão estar desvendando alguns mistérios e trazendo novos mistérios. Com vocês, Omar Habley e Cristiano Santoro. Boa tarde a todos. É a primeira vez que a gente estamos trabalhando aqui no nosso programa. Desculpe qualquer evento ou desencontro, mas é ao vivo, é a cores, é assim que funciona. Estou com meu amigo aqui do lado, aqui, Omar Brado, para poder desenvolver esse trabalho imenso, maravilhoso, entendeu? Da psicologia sombria, da mente humana, do conflito, teoria da conspiração e outras coisas mais, para desenvolver a nossa consciência, o despertar da consciência, que hoje falta isso no ser humano, o despertar da consciência, a verdade, a essência do seu desenvolvimento interno, a essência do seu saber, do seu eu. Dou agora a palavra ao meu amigo e colega de banca. Opa, Omar Habley falando com vocês, autor do Novas Palavras, e realmente o Conspiração Sombria vem para enriquecer e tirar as pessoas do engano, porque eu vejo muita coisa acontecendo por aí, muita gente disseminando ideias falsas e muita manipulação, e realmente a necessidade do Conspiração Sombria é desfazer o engano, desfazer o erro, colocar a pessoa numa via que ela possa começar a aprender, realmente sair daquilo que vão tentando mexer na tua cabecinha, fazer você encarar a verdade, a realidade, aceitar a realidade é o primeiro passo. Quem tem a cabecinha de louça, cristalzinho, floquinho de neve, vai sempre ser uma pessoa Nutella, sempre vai ser um eunuco, porque vai ser pau mandado, não vai conseguir desenvolver o seu pensamento, não vai conseguir desenvolver o seu eu. Então é um processo laranja mecânica. E o meu colega agora aqui de pauta aqui também, o meu amigo Cláudio, dá a sua palavra. Então, gente, cara, é muita coisa para a gente falar nos bastidores aqui. A gente trouxe pesquisas pessoais, particulares de cada uma, que tem a ver muito com essa temática, né? E tem a ver muito com questões de conspiração, que traz assuntos que têm a ver com temas da atualidade, que envolve ufologia, questão de alienígenas, anjos, demônios. A gente vai também viajar pelo universo, que envolve temas que têm a ver com religião, muitas vezes direto à religião, né? A gente está até fazendo aqui sondagem de pessoas que têm a sua posição, mesmo que religiosa, né, firme, mas que venham a debater as suas teses, as suas crenças, com caráter de provar para todos nós que eles estão certos, porque essa questão de certo e errado, de verdade e mentira, é um pouco quase que abstrata, né? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Então a gente tem na mesa aí, cara, duas pessoas de muita cultura, né? De muita pesquisa, que vão estar trazendo cada um um pouco do seu tema predileto, né? Por exemplo, o Cristiano, ele já tem esse trabalho desenvolvido junto da pesquisa forense que ele costuma fazer em cima dos temas que ele aborda. Tem o Omar Habley, que já tem uma outra metodologia que também totalmente válida e importante, e eu peço que cada um agora traga o seu tema predileto para debate, né? Para que a gente possa, de repente, já iniciar um pouco mostrando a cara da nossa proposta de programa. O nosso programa é justamente mostrar como é feito, nu e crua. Desculpe qualquer erro, alguma coisa assim, ou alguém querer fazer alguma sátira ou querer depreciar, porque aqui é ao vivo. Então, o erro
é o nossa âncora, o nosso cargo-chefe para quê? Para a gente poder desenvolver mais, poder trabalhar mais e poder desenvolver o nosso pensamento. Então, desculpe qualquer coisa, o pessoal estiver achando alguma coisa ou fazer alguma piada, porque aqui é ao vivo, aqui não tem mentirinha, aqui é café com porrada mesmo, aqui é lé com lé, cré com cré. Porque a gente não tem medo de errar, porque o erro de hoje precede o acerto de amanhã. Ninguém aqui tem ideia fixa. Quem tem ideia fixa é louco. A gente está disposto a encarar a realidade e a mudar de ideia sempre que for necessário. Porque aquilo que a gente passa pelo crivo da experiência, da ciência, do estudo, da pesquisa, das fontes históricas, arqueológicas, aquilo que for. Se amanhã ou depois aquilo que eu penso for negado pelo aquilo que eu estou vendo, encarando na realidade, eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia. Eu acredito que o Cristiano Santoro também não está preso, ele não é refém de pensamento nenhum. Inclusive, o Conspirações Sombrias exatamente existe pelo fato da gente não aceitar a imposição. A gente é autêntico, a gente tem que ser autêntico. Não pode ser teatrinho, sorrisinho, de canjiquinha, nada gravado, editado, tirando os erros, não. Ao contrário, aqui tem que ter erro mesmo, mostrar a cara, botar a cara a tapa e ser autêntico. Crescer é isso, é errar, aprender, corrigir o erro e acertar. É o crescimento. O crescimento do Novas Palavras está focado na realidade. O espiritualismo focado na realidade. Ele não está preso a instituição nenhuma. O Omar não é um guru, não é o dono da verdade. É o pesquisador, é o buscador da verdade. É aquilo que eu acredito que estimula as pessoas a ser uma pessoa que busca a verdade e não aceita a imposição. Nós estamos vivendo uma sociedade que está há milênios sofrendo distorções da realidade para que as pessoas sejam abusadas pelos donos do poder, pelas pessoas que detêm nas mãos o poder. E nós não nos dobramos. Enquanto o ser humano lutar pela liberdade, ele terá a possibilidade de se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa mais evoluída. Enquanto isso existir. No dia que o ser humano se aceitar ser escravo, acabou. Aqui a gente falou que meio que vai um atropelar o outro mesmo, mas eu tenho que pontuar aqui uma coisa que o Cristiano falou. Quando a gente fala que não é gravado, é no sentido de não vai ter maquiagem, né? Porque a gente tem a opção aqui gravada também. O estúdio está transmitindo ao vivo para o TikTok. Depois a gente coloca aí o endereço do TikTok. Cristiano, se tiver em mãos aí, já pode passar para a galera. Já está online. Já está online, está ao vivo. Mas a gente também está fazendo uma gravação aqui. Não é para fazer edição, não. É para quando a gente for jogar para o YouTube ou qualquer outra plataforma, a gente ter mais omissão de recurso, né? Então, o nosso compromisso é não edição, sabe? Errou, beleza, desculpa, ou é minha opinião, fazer o quê? Cada um com sua opinião. Se a galera tiver qualquer correção a fazer, fica à vontade, porque o comentário valoriza muito a nossa discussão, né, o nosso crescimento. Então, ninguém é obrigado a concordar com ninguém aqui, até porque nós três aqui temos opiniões diversas, né? A gente não concorda em tudo. Eu acho que isso que é a grande riqueza, né? E a gente sabe lidar com isso, né? Pode ser até que tenha os momentos mais quentes, né? Que a coisa possa ferver um pouco mais, mas não é pessoal, né? É questão de opinião aqui, cada um faz a sua e é que nem bunda, né? Cada um tem a sua. Cada um abana o seu carvão. Aqui é um programa autônomo e independente. E vai ser sempre assim, autônomo e independente. Não interessa quem está fazendo brincadeira ou chacota, A ou B ou C. A gente vai sempre levar na nossa independência intelectual, cultural e desenvolver cada vez mais. É assim que a gente vamos trabalhar e se desenvolver. E vamos à nossa pauta de hoje. A pauta de hoje. Nós temos 3 temas quentíssimos de religião. O primeiro trataria da tema muito caro à história da cristandade, que seria a virgindade de Maria, ou a possibilidade dela ter sido inseminada artificialmente. O segundo tema trataria
do que Jesus Cristo estava fazendo dos 12 aos 30 anos, o que ele fez nesse meio tempo antes de começar a missão dele de 3 anos. E o terceiro tema seria: Jesus Cristo realmente foi celibatário, ele casou, ele teve filhos, Maria de Magdala teria sido essa pessoa que teria tido um relacionamento com ele. Então são 3 temas quentes que realmente criam polêmicas imensas e que podem mudar a opinião de muita gente a respeito de muita coisa. Vamos lá, meu amigo Cláudio, dá a sua palavra aí. Então, né, cara, a gente está discutindo questões aqui que a gente não tem medo de estar tocando em dores e estar tocando em sentimentos, porque cada um tem o seu e a gente aqui não está fazendo o trabalho de psicólogo nem psicanalista, né? A gente está fazendo uma discussão e você é livre para concordar, discordar. Sua opinião aqui é muito bem-vinda, né? E entre milhares de conversas que a gente teve, que nem a gente falou de questões de alienígena, questão que envolve teorias, maçonaria, Rosa Cruz, enfim, conspirações de uma forma geral, né? A gente escolheu essa temática que tem a ver com a religião, porque a gente entende que é uma coisa que todo mundo tem a sua visão do assunto, né? Todo mundo tem o seu estudo, até porque as religiões em si, elas já trazem versões um pouco diferentes, né? A gente é muito habituado a usar a Bíblia, né, como livro sagrado, como o norte de muitos estudos, mas eu particularmente não gosto de utilizar só a Bíblia, né? Tanto que a gente tem a versão bíblica que puxa para o lado, de repente, do evangélico, hoje do protestante, né, hoje chamado de evangélico, o católico. Tem a Bíblia mais antiga, né, o Velho Testamento, que já traz um outro floreado, e a gente discutiu muito sobre esse assunto e chegamos a alguns caminhos que vão chamar a atenção. E eu queria que o Cristiano já entrasse nesse mérito, né, já entrasse um pouco dentro desse estudo, para que a gente possa aprofundar a discussão. Nessa questão aí, eu tive o prazer de analisar e observar, tá, sobre a questão de Maria, certo? Fala que Maria era uma cidadã virgem. E nesse ponto aí, entre controvérsia. Mas por quê? Porque cada cultura tem um significado de virgindade. Por exemplo, a virgindade da cultura judaica se fala da menstruação, não é do ato não é do ato sexual, é do ato da menstruação. O pai de Jesus, José, ele era viúvo. Se casou com Maria. Maria estava em torno de 12 a 13 anos. A família de Maria colocou para ser esposa de José. Beleza, tal. Só que ela, quando foi para a casa de José, ela menstruou. Então, aquele pensamento daquela cultura, quando a menina passa para o estado de mulher, passa para o estado, sai de criança, passa para adolescência, entra na puberdade, menstrua, caracterizado, configurado como mulher. Então, quando ela vira mulher, ela não é mais virgem. Então, José teve esse problema. Então, ele não podia devolver a mãe, não podia devolver Maria para os pais, que ia dar uma polêmica danada. E pela lei judaica, pela lei mosaica, ela tinha que ser pedrejada. Bom, eu não sabia, não estava a par de que a mulher, quando menstrua a primeira vez na cultura judaica, era considerada uma mulher que já virgem. Eu achei que isso marcava talvez a maioridade dela e a possibilidade da família tratar do casamento dela. Ela casou com um homem mais velho, que o José
de acordo com as escrituras, seria um homem de mais idade. Eu não sei realmente se ele era viúvo ou não. Mas estranho o fato dele não ser casado já com uma idade que falam que ele tinha. Supostamente seria por volta de 40 anos, não sei se isso é 40 anos ou 30. O homem judeu não casa tão tarde, não sei qual seria o motivo. Talvez porque ele tivesse em algum, como se fosse dentro do grupo dos essênios, que eram celibatários, e tenha saído, talvez por algum outro motivo, ou até mesmo que ele realmente fosse viúvo. Mas isso não aparece nas escrituras sagradas. O certo é que a partir do momento que ela engravida e ela não era casada, de acordo com a lei judaica, ela realmente poderia ser condenada até a morte por apedrejamento, de acordo com a lei da época. Isso realmente ela estava correndo um grave risco. Então, o que aconteceu? José assumiu aquela bronca, tá? E dessas noites teve um sonho que os anjos disseram para ele que ela estava grávida, que ela ia ter filho do Senhor, que ia ter o filho de Deus. Então, essa foi a história que foi contada. Mas, na verdade, o que aconteceu? Ela menstruou, então, para aquela religião, pela aquela cultura, ela já não era mais virgem. E José foi enganado pelos próprios pais de Maria. Então, a gente vai ter várias controvérsias, vai ter vários catedráticos que vai querer brigar, vai ver vários teólogos que vão falar que é verdade, outros vão falar que é mentira, pode ser tal. Mas, na verdade, se você olhar na religião judaica, naquela época, quem menstruava não era mais virgem, era caracterizado como mulher. Até, portanto, que José já tinha filhos do primeiro casamento, já tinha filhos. E até, portanto, que ele teve depois filhos e filhas com Maria. Até, portanto, que Jesus tinha irmãos. Então, quer dizer que, desde o ponto bíblico, José era corno? Deus foi lá, engravidou ela, porque ela não ia fazer nem parte de uma tribo A, e nem José ia fazer a parte de uma tribo B, entendeu? Não ia fazer parte de Judá, não ia fazer parte de Sara, não ia fazer parte de nada, ia ser uma pessoa híbrida, ia ser uma pessoa completamente diferente. Porque o que falam é que há uma teoria mais recente, que a gente está agora um assunto muito da moda, né? Veio do século XX para cá, que trata sobre vida extraterrestre, que Jesus Cristo teria sido fruto de inseminação artificial, que ele seria fruto da mistura de uma terráquea, né? No caso Maria, com inseminação artificial de uma extraterrestre. Muita gente aceita essa ideia com muito mais facilidade que aceitaria o fato dela ter sido mãe virgem, né? Uma virgem, ou seja, uma pessoa que tenha engravidado sem nunca ter contato sexual. Agora, dentro das escrituras judaicas, né, falam que o Messias viria de uma mulher imaculada. Isso viria a favorecer a teoria da virgindade de Maria. Agora, também não posso descartar nada. Desde que com base. Né? E aí, Claudinho, o que você acha disso tudo aí? Então, cara, isso aí realmente é uma questão muito de crença, porque a ciência ela está avançada, mas ainda não houve um divisor de águas, né? Acho que as discussões geralmente elas vão muito dentro da crença de cada um. E é interessante analisar a crença de cada um, porque, digamos assim, quem segue a tradição judaica cristã, né, do Velho Testamento e tal, tem uma visão, né, mais firme, mais voltada realmente no milagre, apesar de que a visão mais moderna, né, do Novo Testamento, de Lutero, dos evangélicos atualmente, também é voltada na fé. Mas é fato que a fecundação, né,
por um ato milagroso, né? É uma história realmente que se deve ter cuidado, sabe? Eu acho que nem tudo a gente deve abraçar como coisa, fato absoluto, até porque na minha visão de crente, né? Deus não faz questão de que a gente, o meu Deus, né, não faz questão que eu abrace uma teoria como verdade absoluta sem questionar. O meu Deus quer um boi seguindo o rebanho, né? Ele quer um boi viril, né, que tenha personalidade, que use o seu cérebro para chegar às suas conclusões, né? E a gente está aqui para trazer essas teorias justamente com o objetivo de trazer fatos e estudos que venham colaborar com a discussão de uma maneira mais ampla e sair o máximo dessa questão de opinião e fé. Mas o tema ele está praticamente pautado nesses fatores. E vocês daí discordam, acham ter fatos, né, que possam agregar a essa discussão e sair um pouco da crença? Se você olhar pelas escrituras antigas, só existe dois evangélicos que falam sobre a vida de Maria, sobre a virgindade de Maria. Só tem dois evangélicos, que foi escrito 40 anos, 50 anos depois. Então, é uma questão completamente duvidosa, entendeu? A gente não sabe como foi feito a igreja em cima, se foi modificado, se foi adulterado, se foi manipulado. Então, é uma questão bem delicada, tá? Então, voltando o raciocínio, então Jesus, quando estava pregando, um dos discípulos falou: Jesus, a sua mãe está aqui, com seus irmãos e suas irmãs. Então, quer dizer o quê? Que ela tinha uma vida sexual ativa. Então, por que essas escrituras, entre aspas, cortaram os irmãos de Jesus? Por que, entre aspas, cortaram as irmãs de Jesus? Pois é. Por que cortaram também os irmãos do primeiro casamento? Eu também, como Novas Palavras, segue muito os ensinamentos de Jesus na tradição judaico-cristã, mas ele não está ligado a instituição nenhuma. Eu não estou ligado a nenhuma instituição e eu não estou preso, eu sou realista. Então, a virgindade de Maria, para mim, não é a base do pensamento cristão. Para mim, independe dela ser virgem ou não. Eu acho que as pessoas ficam se reportando a isso muitas vezes para justificar sua não crença em Jesus, no cristianismo. Eu acho que o fato dela ter sido mulher, ter tido relacionamento, ter tido outros filhos, não faria falta nenhuma ao pensamento passado por Jesus Cristo, aos ensinamentos passados por ele. Não me desviaria nem 1 milímetro da minha crença na sabedoria e na superioridade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, é interessante saber se a gente consegue depois puxar fontes que comprovem isso. Os indícios existem e as dúvidas são muito maiores para mim do que as certezas. Mas eu acho importante ponderar sobre esse assunto, sim. Trazer esse assunto, sim, à temática. Até porque a gente está entrando numa fase onde não dá mais para ficar empurrando com a barriga aquilo que nos impõe. Por que Jesus Cristo não poderia ter tido irmãos? Por que Maria seria obrigada a ser virgem? Para mim, não faz sentido nenhum essa obrigatoriedade. Entendeu? Se Jesus Cristo tivesse tido irmãos e a mãe dele não fosse virgem, ele continuaria sendo Jesus Cristo. Agora, se existe uma base para negar isso, que ela seja apresentada com mais base do que tem sido apresentada até hoje, porque as dúvidas existem e são necessárias. Sabe qual é o problema nessa história toda? É que a gente, acho que o mundo inteiro, né, mas principalmente o Ocidente, o Brasil, usa muito a Bíblia como norte para tudo, né? E a grande maioria, né, a extrema maioria das pessoas esquecem de pensar que a Bíblia é um livro, é um conjunto, é um compilado de livros, né? Daí o nome Bíblia, a tradução literal é essa,
de vários testemunhos, né, de várias histórias contadas normalmente depois de Cristo, né, esse falando especificamente do Novo Testamento. E eu tenho um dado aqui, uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, aqui no Google mesmo, só traduções para o português, de acordo, eu vou ver o nome do site aqui, são 17 traduções diferentes, obviamente, de repente, uma traduziu a Bíblia do aramaico, outra traduziu do grego, outra trouxe do latim, que é uma história mais complexa. Mas vamos imaginar, independente de onde veio a origem da informação, de acordo com o site aqui, foram 17 traduções de fontes nem questionáveis, ou não questionáveis, ou corretas ou não corretas, só traduções diferentes foram 17, obviamente feitas por homens, ainda não por máquina, né? Mas quem confia 100% no homem? Eu vou falar aqui, eu vou olhar aqui para a tela e vou falar o nome no site. Foi no site bibliaonline.com.br. É um site bem popular, né? Por isso que eu trouxe ele como referência, de acordo com o site bibliaonline.com.br. São 17 traduções, 17 tradutores, né? Que fizeram a sua tradução da Bíblia. E aí, qual deles? Qual a divergência entre eles? Qual está correta? A gente está falando de um livro simbólico aqui, então a gente tem que usar o raciocínio o tempo todo. Então, vamos lá. Se teve 17 traduções, teve 17, então são 17 Bíblias. Correto? Como você vai fazer 17 Bíblias com interpretações humanas que são completamente divergentes? Ela não converge com as datas, com as histórias, com relatos, com tudo. Então, fica um pouco meio suspeito a parada. Então, vamos desenvolver mais ainda. O objetivo é, se essa Bíblia que você fala, a gente tem que voltar lá atrás no século 100, quando teve o primeiro tratado de Nicéia, quando Constantino chegou lá, deu uma de maluco, entendeu? Tacou fogo naquela porra toda. E pegaram 4 evangélicos lindos, maravilhosos, que não teve ninguém que andou com Jesus, e botaram lá, e vai ser essa porra aqui mesmo, que vai funcionar, e vamos vender essa mentira pro resto da vida. E foi isso que foi introduzido na laranja mecânica, na cabecinha de louça de cada um, entendeu? Para poder manipular, porque a religião não deixa de ser um agente manipulador. Porque a partir da religião, né, você tem o poder. A partir do momento que você trabalha a crença das pessoas, você conduz ela para a direção que você acha melhor. Eu também tenho muita dificuldade de aceitar passivamente isso, porque, afinal de contas, o Concílio de Nicéia, a criação da Igreja Católica por Constantino, ela é mais de 300 anos após a mensagem de Jesus ter sido passada, a vida dele ter sido passada. Fica difícil. Os interesses que prevaleceram, as brigas que tiveram para esse concílio ser concluído, e até a anulação e até a morte de pessoas que não aceitaram essas ideias na época, porque foi o Estado romano que criou, que tanto perseguiu e matou os cristãos primitivos, que Os achou por bem, agnósticos? né? Os gnósticos, que achou por bem criar uma religião para centralizar o poder. Eu acho que, inclusive, tiraram coisas que eram aceitas pelos cristãos originais, que é, por exemplo, a ideia da reencarnação, que é uma coisa que os judeus, inclusive, aceitam. Muitos rabinos judeus aceitam a reencarnação. Não que isso seja o tema do assunto de hoje, mas isso mostra as mudanças radicais que foram feitas na origem das instituições. É por isso que eu não me reporto à instituição. Eu respeito, vejo que ainda existe uma necessidade da existência dela, mas isso vai um dia ser página virada. Se você vê se você vê hoje a história de que Jesus Cristo, que na verdade o nome não é Jesus Cristo, daí foi vindo do grego, tá? Se você analisar objetivamente,
na linha do teor, ela é a história de Krishna. Se você prestar atenção, é a história de Krishna. Idêntico à história de Krishna. É o avatar de Vishnu. O avatar de Vishnu, que é Krishna. Pô, que semelhança Krishna com Cristo. Nossa! E se você vê a história de Krishna, meu amigo, é uma história hindu, de uma religião hindu, ela converge de cabo a rabo a história de Cristo. Eu vejo sempre como uma possibilidade que a espiritualidade dá aos seres humanos, mesmo a gente estando preso em laços espirituais e manipulações, inclusive no mundo espiritual, uma possibilidade que a espiritualidade dá aos seres humanos de lugares distantes de criar histórias similares. Isso é um sinal de que a espiritualidade está em pleno contato, em constante contato com os seres humanos, tentando tirar ele do engano. A gente é que, sabe, permite que pessoas peguem isso e mudem, modifiquem, dêem uma direção errada. E a gente aceita. Então está na hora vamos dizer assim, das mudanças começarem a ocorrer. Eu vejo muita necessidade desses assuntos virem à baila, até porque, por exemplo, a Bíblia foi escrita diversas vezes, as interpretações, obviamente, são divergentes, diferentes, porque senão a gente não teria tantas quantidades de denominações, de instituições de pensamento diferente, mas a fonte primária, ela sempre vem da mesma espiritualidade, tanto a hindu, né, quanto a cristã, a judaica, é uma tentativa do mundo espiritual de tirar da gente da casinha do engano. Eu queria discordar, mas na verdade eu não vou discordar do Omar, não. Eu vou pedir para ele ligar o turbo do ar-condicionado, o botãozinho ali, puxar ele do vermelho atrás, mas está na lida do Cristiano, para a gente começar assim, mais frio que está sentindo. Mas o ponto que eu queria estudar é chamar a atenção da fala do Omar, quando ele diz que a espiritualidade se manifesta, né, com talvez o objetivo de nos direcionar. Mas isso aí também é uma outra questão interpretativa, né? Porque se a gente usar a Bíblia, que eu critiquei, entre aspas, tanto aqui, ela mesmo fala, né, que o anjo, digamos assim, rebelde, é o especialista enganador, né? Então a gente achar que a espiritualidade vai estar o tempo todo nos guiando para o caminho da luz, né? Para o caminho correto, só vai depender da gente. Então, eu acredito sim no mundo espiritual, mas essas interferências aí, cara, são muito complicadas e a gente está sujeito a elas o tempo todo. Eu acredito o seguinte, eu acredito que a espiritualidade dá ao ser humano, nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de trilhar nosso próprio caminho, descobrir nossa própria fonte da realidade. O que eu acredito é que não é a igreja, as instituições religiosas que vão dar o caminho. A gente tem que procurar a busca individual. O caminho não é coletivo, não existe ser coletivo. A questão é aonde o ser humano entra para criar um organismo de manipulação do poder, ele não tem interesse de tirar a pessoa da manipulação, porque ele se utiliza da manipulação para manter o poder dele. Agora, se a pessoa estiver disposta a crescer, ela vai procurar a verdade, ela vai sair do engano. Não é ficando na comodidade dela que ela vai sair do engano. Não significa que eu estou apedrejando as instituições religiosas, muito pelo contrário, tem muita utilidade, muitas delas. Agora, você permanece lá enquanto até o momento que ele chega no teto do teu conhecimento. A partir do momento que você chega no teto do conhecimento, você vai perceber, por exemplo, como a Bíblia, como ela foi escrita, ela não foi escrita em latim, ela não foi escrita em grego, ela foi traduzida da linguagem original dela, né? E
para o Muito grego, difícil. para o latim, né, e para diversas línguas no planeta. Muito difícil porque não, é uma língua que não tinha vogal. Então, as mudanças que pode ter sido feitas após a introdução da vogal, nessas releituras que podem ter sido acrescentadas ou tiradas, é o início da manipulação. Agora, a sabedoria da fonte desses ensinamentos é muito grande. O que foi feito delas é que não é muito grande, é muito pequeno. Agora eu vou claramente discordar no sentido, mas antes de discordar, eu vou trazer aqui uma prova disso tudo, né? É que a gente tem uma passagem bíblica, né, que fala que é mais fácil, eu não lembro, vocês me corrijam aí depois, por favor, né? É mais fácil entrar um rico no reino do céu do que um camelo passar por um fio de uma fresta de uma agulha, né? O camelo em questão aí, a gente imagina o quê? Um animal camelo, né? Mas se a gente estudar a cultura da época, a gente vai ver que, na verdade, camelo é um fio grosso, é uma corda grossa que amarra o navio, né? Então, nessa tradução, a gente imagina um animal camelo atravessando o buraco da agulha, né? E, na verdade, é uma corda. Então, a gente interpreta sempre o tempo todo. Ao pé da letra. E para poder criticar o Omar aqui, acho que não tem problema falar mal de religião, não, entendeu? Porque eu não vou mudar a religião de ninguém, né? Mas eu posso criticar de uma forma respeitosa, né? Pode criticar sim, pô. Desde que você bota um cheque gordo na minha conta e eu ir para Dubai, eu vou ficar lindo, maravilhoso, né? Vamos lá. Jesus escreveu alguma coisa? Não, nada. Platão escreveu alguma coisa? Não. Então pronto, tá aí a Não resposta. escreveu nada, nem Jesus. Agora, o conhecimento deles é que baseia na fonte daquilo que a gente acredita até hoje. Isso aqui é o problema. Você acabou de falar a verdade, o conhecimento que baseia. Agora, você não sabe quem foi o retardado mental que escreveu aquilo dali para modificar, adulterar. A questão, por exemplo, as parábolas de Jesus são inquestionáveis. O que é questionável é a história contada, porque você pode ter dúvidas, você pode não ter dúvidas em relação à sabedoria passada em determinados conhecimentos e ter grande dúvida daquilo que você não tem fonte, porque é base da vivência da história. As diferenças são muito grandes, entendeu? Eu acho que é fato de que você pode, por exemplo, duvidar da virgindade de Maria e duvidar... Culturalmente já foi comprovado. Culturalmente já foi comprovado. Se ela menstruou, ela já não era mais virgem. Isso daí foi escondido, isso daí foi adulterado, isso daí venderam um peixe, um bacalhau podre. Entendeu? E o coitado de José ia chegar lá para o pai da mãe de Maria, aqui ó, tô devolvendo tua filha, que você falou que ela era virgem. E ela chegou dentro de casa, não é mais virgem. Que ela tinha menstruado. Eu quero meu dote, quero minha... Quero minha... A questão é como essa mulher... Minha indenização. Como essa mulher teria engravidado sem eu ter encostado nela. Isso aqui olha só, isso aí você não é testemunho de Jeová, nem eu. Não. Eu não estava lá, pô. Então quer dizer que o cara já era corno? Então ele não provou da fruta? A ideia é que ela teria sido comprovada a virgindade dela e ela teria engravidado mesmo assim, é uma ideia que a gente aceita porque a letra do livro está lá, a palavra está escrita lá, a gente é obrigado a acreditar. Que palavra? Eu não sei. Eu não acredito. Que palavra? Eu tenho minhas dúvidas em relação, até porque minha crença no cristianismo não se baseia, não se pauta nisso. Que palavra? Né? Inventaram isso aí, venderam uma história. Então essa que foi a história. Então ficou até bonito. Ficou até uma coisa até florida. Ficou bonito. Vamos lá, lé com lé, cré com cré. Ela menstruou, já não era mais virgem, ponto. Ele acatou, segurou a bronca, para a menina não ser pedrejada, não ser morta. Assumiu a paternidade de um filho que não era dele. Que não assumiu, o filho era dele, sim. Bom, então, você vai botar de Deus? Deus, coitado. Porra, Deus, então, desculpa o termo, é um bom filho da puta. Porra. Deus Todo-Poderoso não poderia fazer isso de qualquer outra forma, sem botar o José no meio, no meio. O grande herói da história.
Eu acho que a intervenção mais óbvia, né, seria justamente, ok, eu sou Deus, eu vou pegar aquela menina ali que já está, entre aspas, desgraçada, vou esperar o momento adequado para protegê-la e ela vai ter... Não, ainda vou botar ela no meio para ser pedrejada, pô. Ela... Para ser pedrejada. Então, isso daí é uma história bonita, maravilhosa, tal. Veio de Deus descendo na carruagem de fogo, o grande anjo, o homem, o velho barbudo, tal. A grandeza de Jesus não está na virgindade da mãe dele. Não. Talvez esteja a justificativa da fonte das profecias judaicas. Mas a grandeza de Jesus está na obra dele. E a gente não está questionando. Obra que é muito mal interpretada. Não está questionando. Isso daí, a obra dele foi uma excelente pessoa, uma pessoa completamente desenvolvida, além da imaginação, uma pessoa que mostrou o caminho realmente, como ele foi criado, teve outros professores, entendeu? Aí a gente entra no segunda temática. Na segunda temática. Que é o que... Vamos terminar essa aqui primeiro, com chave de ouro. Essa temática, na verdade, não termina, né? Mas a gente vai ter que dar um ponto para partir para a próxima. Então, vamos terminar essa aqui com chave de ouro, pô. Até para poder chegar nessa chave de ouro aí, é uma versão que eu gosto muito, que tem a ver com o universo do cristianismo, né? É a nomenclatura que o espiritismo, né, traz, ligado a Kardec, né? Que ele trata Jesus como um modelo e guia, né? Eu acho que, para mim, isso me convence. Ok, modelo e guia. Da mesma forma que a gente teve várias pessoas que, durante a história aí, que a gente pode admirar, né? E que ficou os seus atos positivos que contribuem para a humanidade. Então, acho que a contribuição mais famosa para a humanidade foi de Jesus, né? Jesus Cristo. Conforme o Cristiano falou, Cristo é um título, né? Não é o nome original dele. Não é o nome original dele, pô. Eu acho muito interessante, por exemplo, a própria referência que um baluarte da cultura hindu, citando Jesus, fala que o Jesus Cristo que ele conhece é o modelo realmente pena que nós não seguimos o cristianismo, os próprios cristãos não seguem o cristianismo. A crítica dele é sensacional, porque é exatamente a forma como eu encaro. Nós temos um modelo perfeito e fazemos exatamente o contrário. Cara, mas olha só. É sensacional porque ele não é criança. Não é cristão, Gandhi. Porque parece que eu sou contra o cristianismo quando eu digo que tem muito cristão aí que é filha da puta, né? Porra, que tem um monte. Não, mas aí o cara, não, eu tô na igreja, você é o desviado que você tá fora da igreja, mas eu tô na igreja, fazendo um monte de merda, certo? Pecando de acordo com a própria Bíblia que ele coloca debaixo do sovaco, e eu que sou filha da puta porque não tô na igreja dele. Então, sabe, é muito louco, né? O cristianismo virou um nome, né, um título que dá ao cara plenos poderes, né? Eu trago até um exemplo real de um amigo nosso aqui, o Vinícius, né, o cálculo da companhia, do filho dele morreu, criança ainda, vítima de um atropelamento, e eu nem sei se ele é ateu, mas ele tem um personagem de humor no qual ele interpreta um ateu. Gente, o que ele foi atacado, vocês não têm noção. Galera dizendo, olha, tá vendo? Você não acredita em Deus? Está aí a prova. Que Deus é esse, cara, que matou o filho dele atropelado por um ônibus, né? E muita gente, cara, gente querendo colocar Deus como espada e guilhotina. Mas essa que foi a história, o bacalhau que foi vendido. É um ser vingativo, é um ser maldoso, é um ser que mata, destrói. Se você abrir a Bíblia, só tem coisas horripilantes. É incesto, é morte, tudo de ruim. Bom, eu vou aqui fazer um contraponto, né? Afinal de contas, não é Deus que está na cabeça dos homens, não é Deus que está vivo, são seres humanos que estão usando mal o seu livre-arbítrio. Quem mata, estupra, comete atrocidades é o ser humano. Quem interpreta errado até hoje a religião é o ser humano. Quem é manipulado é o ser humano, não é Deus. Deus, ele dá para a gente toda a possibilidade de sair desse engano. A gente é que consegue perseverar no engano. A gente, em vez de procurar um caminho diferente,
Eu acho que eu citei, por exemplo, o Mohandas Gandhi, que é um hindu, que foi a pessoa que fez o trabalho imenso no século XX para fazer a independência da Índia, nunca deixou de ser hindu, e ele cita que se todas as obras religiosas do mundo sumissem e ficasse só o Sermão da Montanha, único obra religiosa que existisse fosse o Sermão da Montanha, a humanidade estava salva. Então ele reconhece a superioridade de Jesus Cristo, mas ele vê que a sociedade ocidental virou as costas para o conhecimento e para a prática, inclusive com essa intolerância que é praticada da pessoa estar dentro de uma instituição religiosa e agride quem não está. Agride o próximo. Não aceita as pessoas que pensam diferente, não é tolerante, entendeu? E ele, nesse momento, ele não pratica o cristianismo. Onde é que está o não julgar para não ser julgado? A gente está julgando todo mundo o tempo todo, só que o crente que eu digo é o cara que crê e está preso dentro da igreja. Não quer dizer que ele seja... Aí a gente vai falar do alienado religioso. É o alienado religioso. É o cara doentio, o cara que quer matar, porra. É o cara que quer matar, é o cara que quer destruir, entendeu? Ele não gosta da felicidade. É um cara frustrado, problemático. Você vê a vida do cara é deprimente, você vê a vida social do cara é uma merda, você vê que o casamento do cara é uma merda, entendeu? E você vê que o cara só vive arrumando problema, entendeu? E criando um defeito com A ou B ou C. O objetivo nosso, da teoria, da conspiração, é mostrar justamente isso daí, que é um mecanismo, é criar discórdia. Essa turma gosta de criar discórdia para depois chegar, eu sou o Sassamutema, tá aqui o problema da solução, tá aqui na minha mão. Você dá 20 milhões, eu vamos resolver o seu problema. É aí que a gente cria os ginjones da vida, né? Que quando tudo desanda, oferece a desgraça em vez de oferecer a salvação. Na verdade, não existe nem salvação nenhuma. Só aquela que a pessoa busca com as suas próprias vontades. Cláudio, eu quero ficar em Dubai, o melhor hotel. Eu quero comprar uma bolsa da Louis Vuitton para minha mulher, pô. Eu quero botar ela com cabelo Chanel, pô. Já se manifestando aqui no chat, dizendo que gostou muito de você. Eu só acho, cara, que vai faltar tempo aqui para a gente falar de todos os temas, porque a gente abrangeu tanto o nome de Jesus, a questão da concepção dele no ventre de Maria, que já estouramos quase 50 minutos e ainda tem um tema que é da infância de Jesus. Então, pau na máquina, manda lá. Vamos lá. A gente já falou muito dessa questão da infância de Jesus, baseado em quê? Baseado na Bíblia, né? E vem cá, e qual Bíblia a gente está se baseando para falar? Porque a Bíblia mais popular aqui no Brasil praticamente não fala da infância de Jesus, né? Existe aí um vácuo, né, na infância e juventude. Existe um vácuo de 20 anos. De 20 anos, né? Mas existem poucos livros, né? Apócrifos que citam algumas coisas com relação à juventude de Jesus, mas a gente já deu umas pitadas aqui um pouco antes. Eu vou trazer o Cristiano para a conversa aqui, porque a gente estava falando do livro apócrifo aqui, que realmente narrou parte da história de Jesus, só que o apócrifo é um livro que foi desprezado pelo compilado das igrejas. Mas ficou anos e décadas... No esquecimento. Não, usando, vivo. Sim. Aí, nego chegou. Ignorou, não. A gente não pode botar. Isso aqui é um diabo, porra. É um demônio. É um demônio. O garoto é um diabo, porra. Hã? Cristo rebelde, isso de Tomé, não? Esse aí mesmo. O garoto era o diabo, era o demônio. Entortava a língua dos outros, entortava o braço dos outros, fazia passarinho de barro, voava. Ele era o capeta. Era uma criança normal, como todas as crianças daquela época. Então, isso daí, se você vê hoje, eu quero destruir o patriarcado, eu quero destruir a força do homem alfa, o homem verdadeiro, o homem raiz.
entendeu? Então, isso aí é um processo da laranja mecânica já desde aquele tempo que está chegando hoje. Por isso que hoje a gente tem um monte de homem afeminado, a gente tem hoje um monte de homem feminista aí, porque o garoto naquela época, tem que ser moleque. Quem não foi moleque soltou bolinha de gude, soltou pipa, quebrou vidraça dos outros, jogou bola na rua, alguém já jogou taco aqui? Pô, tá. Pô, a bola caía na cara dos outros, a gente pulava o muro. E hoje em dia não pode, não pode. Meu filho, você não pode fazer nada disso. Você não pode, você tá nervoso, aí você vai pro colégio, é mais fácil. O homeschool é coisa do demônio, coisa do diabo, entendeu? E Jesus era uma criança normal. Então o nego que foi lá e extirpou a infância de Jesus. Queriam botar Jesus como fosse o quê? Uma ameba, um cordeiro, um cordeirinho. Que naquela época todo mundo saía na porrada. Era facada, era espadada. Não tinha ninguém, não. O nego não sobrevivia até 25 anos. Ou eu tô errado? Não, existe uma lacuna aí na Bíblia, né, sagrada, nas escrituras sagradas, que mostra o nascimento dele, a perseguição da família dele, a fuga para o Egito. Depois mostra ele com 12 anos de idade fazendo a visita dele para o templo. Quando o judeu, quando faz 12, 13 anos de idade, ele atinge a maioridade masculina, né? Ele faz o famoso bar mitzvah, né? O judeu estuda muito a religião dele, então Jesus Cristo com certeza deve ter sido uma criança normal, mesmo com a grandeza espiritual dele. Ele ainda não tinha começado a missão dele, que só conhecemos os 3 anos da missão dele. E tem a lacuna que vai dos 12 aos 30 anos, que são quase 20 anos, são 18 anos, onde a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Existem várias teorias, todas elas prováveis, mas nós não temos certeza, mas nós temos que tentar buscar o porquê, não porque isso não foi mostrado, talvez porque o foco era realmente a missão dele. Agora, o que ele aprendeu nesses 18 anos foi que fez com que ele fosse a pessoa que é apresentada nos 3 anos da missão dele. Então vamos lá. Quando a criança chegava aos 12 anos, como ainda há pouco tinha acabado de falar aqui de Maria, era prometido o casamento. Quando Jesus chegou com os 12 anos, quando ele foi lá para o templo lá de Salomão, foi lá, entrou na sinagoga, falou, ele tinha que ser já prometido para o casamento. O que aconteceu? José e Maria, vendo que ele já era uma pessoa especial, tinha um propósito. O que fez? Saíram de Nazaré e foram parar no Tibete. Isso tem relato, já está relatado, que tem pesquisadores, um pesquisador russo acabou vendo isso aí e relatou que realmente Jesus foi para o Tibete. Ficou até os seus 18 anos. Dos 18, ele foi para a Índia, estudou, ele foi para o mosteiro. No Tibete ele foi no mosteiro que tem lá pessoas que têm um desenvolvimento espiritual muito grande, imenso, entendeu? O cara levita, o cara faz um monte de coisa. Depois ele foi para a Índia, aprendeu com os indianos, com os hindus, desenvolveu. Quando teve por volta de 30 anos, de 29 a 30 anos, foi para o Egito, estudou no Egito e acabou voltando para Jerusalém, com 30 anos. Você só vê Jesus a partir dos seus 31 até os seus 33 anos. É onde ele aparece nas Escrituras Sagradas. Então ele ficou dos 12 até os seus 31, lá
estudando, se desenvolvendo, despertando a sua consciência, despertando o seu desenvolvimento interno, estudando, desenvolvendo uma espiritualidade para trazer para o Ocidente. Olha só, Jesus Cristo foi o ser humano que habitou o planeta Terra mais evoluído espiritualmente da história da humanidade, comprovadamente. Aceito praticamente toda a humanidade. O que ele fez dos 12 aos 30, acredito que seja a formação dele, pode ter sido até do próprio terra dele, porque dentro de Israel existiam pessoas que vinham de outros países, vinham da Grécia, vinham de Oriente, rotas comerciais, e ele, como era artífice, artesão, trabalhava com construção, tinha conhecimentos de engenharia, tinha conhecimento de construção. Essas pessoas eram muito evoluídas, tinham acesso a livros, tinham acesso a outras culturas, tinham acesso a pessoas de outras culturas. O aprendizado era disponibilizado, tinha o aprendizado, porque ele estava na fonte do aprendizado, nas rotas comerciais das pessoas que se uniam, trocavam informações e aprendiam umas com as outras. O fato dele ter saído ou não de Israel, que não é comprovado, não estou dizendo que é uma impossibilidade, a possibilidade dele ter viajado. Uns falam que ele estudou muito tempo no Egito, outros falam que ele foi para o Oriente, outros falam até que ele foi da seita dos essênios. Todas são possibilidades que eu não nego, nem afirmo, nem nego. Mas a que eu mais acredito teria sido que a fonte de aprendizado dele poderia ter sido na própria terra dele. Não é impossível você aprender na sua própria terra, desde que você disponha. A sabedoria judaica é muito maior do que a gente imagina, porque a gente não tem conhecimento, a gente está muito distante do conhecimento, porque nós teríamos que ir à fonte, procurar rabinos, procurar... E naquela época, as pessoas que procuravam como ele aprendiam outras línguas, aprendiam outros conhecimentos, aprendiam medicina dentro das ervas, como curar, e aprendiam também a espiritualidade, os conhecimentos que eram estudados, o hermetismo e tudo mais. Então, não acho impossível ele ter ficado também na própria terra e aprendido lá. Agora, a verdade é que é uma lacuna, que a gente não tem... não botaram nas escrituras sagradas, não porque não era porque era proibido, mas porque queriam focar na missão dele. Eu discordo um ponto com você. Sabe por quê? Eu discordo. Porque era muito perigoso dele ter certo tipo de conhecimento, porque existia uma briga danada religiosa ali dentro, e principalmente de poder entre rabinos. Era Sim. monstruoso. E ele, José, era conhecidíssimo, ele era um artesão. E Jesus também era um artesão. Era um carpinteiro, porra. Na que é verdade, então, todo carpinteiro... mundo sabia onde que o cara estava para matar ele. Muito era mais mole. ampla. Ele era muito mais do que um carpinteiro. A tradução mostra que ele era um artífice, ele era um cara que detinha um conhecimento de marcenaria, carpintaria e de construção. Ele era quase que um engenheiro, quase um técnico engenheiro. Então, o que acontece? Ali era perigoso ele ter certos conhecimentos. Era perigosíssimo. Era muito perigoso. Existiam brigas grandes dentro brigas da grandes, sociedade, como existem hoje, né? Grandes, era monstruoso, mas hoje a gente vive numa sociedade polarizada e também democrática, que a gente não vai para a morte. A gente pode ser preso por ter desvio de pensamento. Não, por exemplo, se eu chamar hoje o estádio de cafetão, o nego pode me processar e eu ser preso. Mas revela uma coisa proibida aí para tu ver como é que eles não dão um jeito de amanhã ou depois você sumir. Não, sumir não. Sumir, morrer mesmo. Morrer, desaparecer fisicamente. Só se eu mexer no poder. No poder. Aí, meu irmão, aí eu tenho que pegar um foguete e ir para Marte. Sair do planeta Terra. Isso é uma coisa que eu acredito que se você mexer, brincar
for longe demais, eles podem chegar às últimas consequências. Mas hoje é mais difícil. Mas naquela época, não, a gente está falando lá atrás, 2000 anos atrás. Bom, o cara matava rindo. O cara matava rindo. Matava o vizinho como mata uma galinha, né? Hoje em dia eles tentam fazer com que você pareça relevante, rir, debochar. Depois que você passar por cima disso, depois que você passa por cima disso, você mostra que tem credibilidade, tem conhecimento e a desmoralização não funciona, eles tentam te subornar, te cooptar. Você ter respaldo jurídico, então piorou ainda. Aí, quando tudo falha, você pode ser eliminado. Em última instância, pode ser eliminado. Agora, eles tentam, de todas as maneiras, antes, desmoralizar você, descobrir um podre, fazer qualquer coisa. Se eles não conseguirem cooptar você, nem desmoralizar por você, aí, dependendo do que você esteja revelando por revelar... Mas esse é o objetivo. É destruir, denegrir a sua imagem. Passar você como mentiroso, passar você como estelionatário, passar você desmoralizar, passar você como 7-1. Então isso é o estado da laranja mecânica, ela faz isso. Mas a gente tá falando lá atrás, naquela época era morte certo. O cara chegar, pô, ô carpinteiro, que porra é essa aí? Tá transformando em vinho e água? Que porra é essa aí? Vem cá, vamos dar um papo aqui. Cortava a garganta do maluco. Você vê que a morte é uma coisa muito interessante para estudar nos dias de hoje. A morte do maior emissário da espiritualidade que o mundo já conheceu, que Jesus, foi tramada pela instituição religiosa mais respeitável, que era da própria religião dele, que ele nunca abjurou de ser judeu, tramada pelos religiosos e conduzida pelo poder constituído por Roma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Roma não queria crucificar o cara, não. Roma quis tirar o corpo fora. Ele lavou a mão. Mas permitiu, no final permitiu. O que acontece é o seguinte... Permitiu porque tinha... Isso é uma mensagem direta para as pessoas de hoje. Cuidado, a gente vai ter que encarar nos próximos anos, décadas ou séculos, brigas contra o poder constituído, seja contra o poder institucional, tanto religioso quanto político. Então, é uma briga que a gente está travando aqui no Conspiração Sombria, não deixa de ser um processo, início de processo, que muita gente está fazendo por aí também, e nós não deixamos de fazer, porque tirar a pessoa do engano, abrir os olhos das pessoas, é uma subversão no bom sentido. No bom sentido, porque nós não queremos revolucionar a sociedade, nós queremos colocar as pessoas no eixo da verdade, da realidade. O homem com a sua testosterona funcionando, sem negar o poder da mulher, mas sem distorcer as coisas como eles estão tentando distorcer. Destruir o patriarcado, destruir a família, porque o alicerce é a família, o alicerce é um só, é transformar a carne em um só ser. Por isso que tem o complemento do homem e a mulher, para se tornar um só. Só que hoje existe o quê? Um pensamento doentio, maquiavélico, entendeu? Para destruir, distorcer o pensamento da masculinidade. Hoje tem 17, 14 leis diabólicas, satânicas, para destruir o homem. Para destruir o homem. E se você falar da época de Jesus, o patriarcado vai chamar você de quê? Anticristo. Não, anticristo não, vai te chamar de você de monstro. Pessoa monstruosa, que você é monstruoso. Entendeu? A transmissão do TikTok ali, tá mudando alguma coisa ali na transmissão do TikTok. Não sei se foi o tempo. Então, e tem muito a ver, cara. A gente, por exemplo, se viraliza no TikTok. Isso que você tá falando agora, Cristiano. Tem que mexer ali. Chegue no celular se você quiser. Então. Viraliza no TikTok. Essa colocação sua, né? Vão tirar o mérito dela de uma forma maquiavélica, né? Conforme você gosta de falar. E a gente já utilizou uma das ferramentas aqui, a gente já falou de uma das ferramentas aqui, que é a tal teoria da conspiração, né?
que implicou muito e famoso, conflito famoso no caso Kennedy, né? Quando o assassinato de Kennedy começou a se falar que a CIA tinha envolvimento, que não era aquilo, que tinha questão com a máfia russo, máfia italiana entrou no meio. Entrou no meio, inclusive porque o cara que matou, supostamente teria matado Jesus Lee, e Harvey Oswald foi assassinado por um membro da máfia. E aí fica uma coisa complicada. Então, entra muita coisa. Aí a CIA difundiu esse título de teoria da conspiração justamente para descredibilizar, né, tirar o crédito daqueles apontamentos a eles, porque até hoje a CIA era quase totalmente independente do governo. É um governo quase à parte dentro do governo norte-americano. E até hoje ainda é. Hoje ainda é. É por isso que o presidente não sabe de tudo, ele só sabe até a página 5. Vamos lá. Teoria da conspiração. FEMA. Por que tem aqueles caixões blindados? Ninguém sabe por que existe aqueles caixões blindados. Ninguém sabe por que aquela porra tá lá. Supõe-se. Mas daí vamos descredenciar a teoria da conspiração. O que acontece é o seguinte: teoria da conspiração é uma coisa criada como cortina de fumaça para não se descobrir aquilo que poderia ter sido descoberto antes do sistemas de contra-inteligência ou de grupos de interesse interferirem e implantarem um monte de coisa para impedir que seja descoberto. Por exemplo, você citou muito bem citado a morte de John Kennedy e a dificuldade toda para descobrir realmente qual foi o motivo verdadeiro, real da morte dele, e até mesmo quem realmente o matou, porque tá uma dúvida, existe uma dúvida fundamentada. Até hoje existe, porque, olha só, o cara matou o presidente, aí apareceu um outro cidadão que matou o cara que matou o presidente. E esse cara foi tão macho, independente dele ter feito a coisa errada, que ele não falou quem mandou ele fazer aquilo, ele assumiu, bateu no peito e assumiu para ele o resto da vida. O mafioso que matou o Harvey Oswald. O que acontece é o seguinte, é uma grande lição para a gente, essa morte do John Kennedy não ter sido revelada até hoje, porque eles criaram tantas histórias paralelas, tantas histórias fantasiosas, exatamente para dificultar. Até mesmo quando revelaram, quando se abriram os arquivos, já tinham sido apagadas tantas informações riscadas lá em preto que era inútil. Aquele arquivo que foi aberto se transformou num arquivo inútil. Senão, todo mundo estaria sabendo hoje o que realmente ocasionou a morte de Kennedy. Porque nas teorias da conspiração tá que a bala não partiu nem do cara que teria sido morto. Então a gente não sabe até hoje realmente o que ocasionou, quem mandou matar Kennedy. Não se sabe até hoje. Também é outra teoria da conspiração, quem mandou matar o Papa. Pois é, o João Paulo I, né? O Papa dos 33 dias. Porra. Por quê, né? Por quê? Porque o Papa atual está dando o exemplo disso, né? Já está entrando na questão política mundial, falando, se posicionando contra o avanço da tecnologia no sentido de invadir o espaço da criação. Então, olha o poder que o Papa tem, já que o mundo cristão católico é muito grande. No Brasil, em termos de número, é maior ainda do que os evangélicos. Então, cara, é uma grande liderança. Se ele começa a ir contra o sistema, ele vira vítima do sistema. E nós somos vítimas do sistema porque o tempo urge e a gente já passou de 1 hora aqui e ficou o gostinho de quero mais, hein? Vamos dar um minutinho para cada um fazer a sua Tá faltando mais um ponto. E ainda faltou um ponto aqui que eu não Vamos terminar. Bom, a gente pode deixar, se vocês quiserem deixar esse ponto para a próxima vez, porque eu acho que a gente pode refazer a pauta com esse ponto e mais outros, terminando isso, porque eu acho que aí o programa vai ficar de um tamanho adequado e a gente fica com... Realmente dá um gostinho de quero mais. E aí, claro. Vocês que mandam. Não. Vocês que mandam. O público que manda no... Então, já que eu tô mandando, eu vou mandar você dar uma força pra gente aí, cara. Eu vou mandar você fazer um comentário aqui, questionar o que tiver que ser questionado, concordar, se já que deve concordar, mas principalmente
curtir e compartilhar esse conteúdo, porque a gente está trabalhando sério, está trazendo convidados especiais de nome, de prestígio, que vão abrilhantar o nosso debate, e a participação de você é fundamental. Inclusive, se você quiser indicar alguém para participar da Conspiração Sombria, o nosso programa aqui que a gente está iniciando hoje, por favor, chama a gente nas redes sociais ou no próprio opções de interação aqui que o chat promove, para apontar aí o seu amigo que tem realmente algo a falar, de repente cultura egípcia, de repente o cara é especialista em Roma, ou enfim, o cara é satanista, o cara é ateu. Por favor, manda essa galera pra gente, que a gente quer democratizar a discussão, e toda coisa que envolve teoria da conspiração a gente aceita conversar. Como o Cláudio falou, nós não temos medo do contraditório, nós não temos medo da divergência, pelo contrário, a gente acha que acrescenta. Aceitamos críticas, sugestões, indicações. Eu sou Omar Rable, do Novas Palavras, Propósito e Vida, e estou aqui para ajudar a despertar mentes. Realismo é o que me interessa, uma espiritualidade realista. Eu sou Cristiano Santoro, da Psicologia Sombria, para abrir sua mente, o seu espírito, o seu desenvolvimento do seu ser, e não ser manipulado nem orquestrado por terceiros. Não seja uma laranja mecânica. Vamos desenvolver a consciência. Vamos desenvolver o seu eu. Vamos para frente. Isso aí, eu sou o Cláudio aqui das Carrapetas, né? Enquanto eu converso com vocês, eu estou operando também, fazendo os cortes aqui. Então, por favor, aquele desconto é o primeiro programa, mas eu sei que ficou bom, e com a participação de vocês ficou melhor ainda. Eu sou aqui da LAC Comunicação, né? Do MAC Podcast, proprietário do estúdio aqui onde a gente está gravando o podcast hoje. E se você quiser saber um pouco mais sobre gravação de podcast, é só chamar a gente lá. E obrigado pela participação no nosso programa de hoje, Conspiração Sombria, e até o próximo, pessoal. Até o próximo, uma boa noite para todos. Ok, Conspiração Sombria, não esqueçam do nome.